Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 22 de junho de 2011. Bom pessoal, falar o que do mercado ontem, né? Extremamente difícil, extremamente consolidado, pouquíssimas oportunidades. Fizemos até algumas tentativas, Natura, Uzi Minas, porém tudo muito difícil, tudo muito enrolado. Então, a Uzi Minas a gente tinha a ideia de que ela iria fechar na máxima, realmente fechou, só que não tinha como segurar aquele trade, uma vez que ela estava ameaçando corrigir, longe das médias, enfim. Complicado, tá? Bem complicado. Essa é a palavra que a gente encontra para definir para vocês. Muito complicado. Tá? Não tem como operar day trade nessas condições, com esse volume, está cada vez mais difícil, certo? Então, a gente tem que esperar o volume retornar, a gente tem que esperar as coisas pelo menos voltarem à normalidade para a gente poder falar em operação de novo, tá? Porque nesse momento está muito difícil, certo? O mercado não está mexendo, não está movimentando, a gente não vê nem força compradora, nem força vendedora entrando, tá? Em momento algum, tá tudo enrolado o tempo todo. Então, essa é a nossa visão, certo? Então, eu acho que a gente tem que encontrar outras opções, certo? Porque o mercado aqui está muito difícil. Então, nessa linha, a gente está lançando, vou aproveitar, vou convidar vocês, um curso de Forex, tá? Que está acontecendo agora em julho, dia 18 e 20 de julho, onde nós vamos ensinar vocês as operações Forex, tá certo? Para quem não sabe, o Forex hoje é o maior mercado do mundo, negociando mais de 4 trilhões de dólares por dia. Tá? Mercado que funciona 24 horas por dia, aliás. Você pode tradar Forex às 2 da manhã tranquilamente, porque a Ásia está negociando normal, certo? Então, ou seja, 24 horas por dia, mais de 4 trilhões de dólares por dia. A gente negocia em Forex paridade entre moedas, tá certo? Então, você negocia pares de moedas, dólar-euro, dólar-iene, euro-dólar, enfim. E a gente está lançando esse curso justamente para ter mais opções de operação, ou seja, para a gente não ficar tão preso aqui nessa grande, nessa mega consolidação que o nosso mercado está desde o ano passado, vamos falar a verdade. Né? Então, tem alguns dias melhores, alguns dias piores, mas desde o ano passado que o negócio realmente não anda mais. Basta vocês colocarem aí no gráfico semanal, vocês vão perceber que desde o ano passado o mercado está extremamente enrolado e não desenvolve, tá certo? Então, nessa linha, a gente está buscando novas opções para vocês, para a gente poder operar em outros mercados também e buscar onde tem tendência, tá certo? Então, acho que essa é a ideia. A gente não deve ficar preso aqui no mercado brasileiro, a gente tem que procurar a tendência, tem que procurar a movimentação. Se ela está lá no mercado americano, vamos para lá. Se ela está no mercado asiático, vamos para lá. O nosso sistema permite que a gente opere em qualquer lugar do mundo. Tá? Hoje, a internet, tecnologia, permite que você da sua casa opere moedas em qualquer lugar do mundo. Então, acho que com base nisso que a gente tem que trabalhar, tá certo? Então estão todos convidados a conhecer o nosso curso de Forex. A Silvia colou para vocês lá no chat já o link, tá? Então, interinvestigacional.com.br/forex, tá? É só clicar lá, vocês já vão ver o programa do curso. Esse curso vai ser dividido em dois, na verdade. Essa é a primeira fase, a primeira parte. E a segunda parte, que vai ser para os que já fizeram essa primeira parte, ela vai ser sobre negociações com robôs. Então a gente vai ensinar vocês a programar um robô, a contratar, programar um robô e colocar para rodar, para operar Forex. Tá? É possível hoje no Forex você ter robôs operando 24 horas por dia, certo? E a gente vai ensinar vocês como adquirir, como programar um robô desse, como programar uma estratégia para deixar o robô operando por você. Essa vai ser a segunda parte desse curso que a gente deve lançar lá para o mês de agosto. Tá certo? Então estão todos convidados para conhecer o nosso curso de Forex no endereço que a Silvia colocou no chat lá, ok? Vamos ver como é que vai ser o nosso mercado aqui então. Bom, gente, vocês estão vendo aqui Ibovespa diário, tá? Como eu disse, extremamente consolidado, extremamente enrolado. E fica até difícil a gente falar alguma coisa, né, pessoal? Não tem nem muito o que falar. O mercado aqui está muito feio, está muito enrolado. E é difícil até de fazer algum tipo de análise, né? Perdão, falhou o áudio aqui, voltou. Então fica difícil até de fazer algum tipo de análise, né, gente? Eu acho que o mercado aqui está muito feio.
como vocês estão vendo, a gente vem de nova mínima, e vemos aqui de 3 dias de intensa consolidação, tá? Então, sexta, segunda e ontem, dias extremamente consolidados. Não tem nem muito o que falar, tá? Então temos aqui um candle que não rompeu nem máximas nem mínimas. O candle seguinte chegou a romper, mas acabou voltando, fechando no 0 a 0. E ontem também não rompeu nem máximas nem mínimas, tá? Uma mega consolidação. Vamos falar a verdade, até este último candle aqui já foi bem difícil por ter sombras grandes aqui, então significa que teve reversão no dia, e é sempre ruim a gente operar reversão, tá, pessoal? Então bem complicado aí. Colocando no 15 minutos, vocês podem ver o tamanho da enrolação que a gente está enfrentando, certo? E eu, particularmente, posso dizer para vocês o seguinte: eu tracei uma linha aqui em cima e vou traçar uma linha aqui, ó, tá? E eu não opero enquanto isso não for rompido, tá certo? Então, se não romper 61, 168 e 24 ou 61, 571, eu não opero mais, tá? Então, enquanto tiver nessa mega consolidação aqui, eu não vou operar. Eu quero ver movimento, eu quero ver direção, eu quero ver tendência, coisa que eu não estou vendo neste momento no mercado, tá? Está tudo parado. Então, essa é a grande realidade aí, tá? Nós temos o mercado americano, mais uma vez totalmente divergente. O mercado americano lá lindo, já bombando. Vocês podem ver aqui na montagem de um pivô de alta, certo? Aqui no mercado americano. Então já tem espaço para retomar essa tendência de alta dele, certo? Temos mínima agora aqui nessa região, os 11.862,53. E agora, pessoal, a gente tem já o mercado dando sinais aqui de que pode estar numa região de resistência, que é a região das médias, tá? O gráfico semanal do mercado americano está maravilhoso, corrigiu aqui nas médias do semanal e já deu aqui um sinal de compra, tá? Então pode voltar a se recuperar. Se bem que nós tivemos isso aqui também nessa semana e depois o mercado cedeu forte, então a gente tem que esperar o final da semana. Aliás, temos ainda 3 pregões pela frente. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso aí para ver se realmente o mercado lá fora vai voltar a subir forte também, tá? Neste momento, aqui não me agrada nem um pouco. Lá fora está tranquilo, recuperando bem. O índice futuro americano agora está trabalhando em queda aí de 0,3, tá certo? Então, porém sem grande direção, sem grande tendência. Não chegou a romper aqui as mínimas do que no dia anterior, então está cedendo levemente, vamos falar assim, tá caindo um pouquinho, 0,3, mas ainda bem enrolado, ainda bem sem direção. Tá? Isso pode ser uma correção nos tempos menores, uma vez que ele fechou praticamente nas máximas aí no dia anterior. Tá? Então, gente, o nosso índice futuro já demonstrando fraqueza, tá? Então, mais uma vez, a gente tem que ter cuidado com compras. O mercado já fez mínimo em relação ao dia anterior, perdeu aqui 62,155 e está indo rumo à mínima do ano, lá em 61,420. Tá? Se o mercado corrigir um pouco lá fora, esse aqui também corrigir um pouco, eu acho que a gente pode acreditar na busca aí dessa mínima anterior, desse 61,420 aqui no índice futuro, uma nova mínima do ano. Tá? A gente pode acreditar num teste dessa mínima do ano aí, tá certo? Então, o que eu espero para esse pregão é mercado começando em tendência de baixa, tá levemente baixista, e enrolação durante boa parte do dia. Tá? Então vamos ver se a coisa vai se definir um pouco aí, mas eu acho que a gente ainda vai enfrentar mais um pouco de enrolação, porque o mercado não tem direção, não tem força nem compradora nem vendedora, tá certo? Então isso me preocupa um pouco. Bom, gente, no mais, pro call de hoje, a gente vai trabalhar basicamente com os mesmos ativos que a gente trabalhou no pregão de ontem. Tá? Praticamente nada aconteceu, então eu acho que vale mais ou menos a mesma análise aí, tá? Então vamos lá, a gente tem que falar para vocês em JBSS, tá? Que era a recomendação de compra nossa ontem, e continua para o dia de hoje, tá? Eu acho que também chama bastante a atenção aí. Se romper aqui 5,31, a JBS tem objetivo lá em 5,80, depois em 5,93, tá? Então fica bem interessante a JBS. Como eu disse, rompendo aí 5,31 agora, com objetivo lá em 5,80, depois 5,93. O código dela JBSS3, tá? Temos aqui a Cosan, tá
certo? Continuamos interessados na Cosan, rompendo aqui esses R$25, ela está muito próxima desse valor aqui, está acumulando aqui para vir romper esses R$25, e deve ser um rompimento bem interessante, tá, pessoal? Então acho que vale a pena acompanhar. O código dela é CSAN3, a Cosan, e a gente se interessa por ela rompendo R$25. Se romper R$25 a Cosan, passa a ter objetivo lá em R$27,09, certo? Temos, além da Cosan, temos a Vale, tá? Demonstrando, como a gente já tinha falado antes, que está no momento forte a Vale aqui. E se ela romper essa região aqui dos R$43,97, R$44, ela deve ter força para ir lá buscar R$44,59 e R$45,25, tá certo? Então, apesar de ter deixado invertido, gente, o volume ontem foi muito baixo, da bolsa toda, né? Então, não pode levar muito a sério esses invertidos aqui. O papel estava forte na maior parte do pregão e depois acabou esfriando, porque o mercado como um todo esfriou também, mas ela estava muito bonita, tá? Então acho que vale a pena continuar acompanhando a Vale aí, tá? Rompendo então, 43,97, tem alvo lá em 44,59, depois 45,25, tá? Temos aqui também a MMXM3, tá certo? Que a gente já também tinha recomendado no dia de ontem. Ela tem mínima aqui em 8,16. Tá? Caso o mercado comece a cair, ela vá testar esses 8,16, também pode ficar bem interessante para uma venda. Tá? Serve para os dois lados aí. E se romper, gente, 8,44, aí sim ela tem objetivo aqui na região dos 8,70, 8,76, que é a região das médias aqui. Tá? Então, o papel cedeu muito forte e está em processo de correção. Como eu disse, estava forte, estava bonita no dia ontem, acabou esfriando como todo o resto do mercado. Se o mercado continuar subindo ou voltar a subir, ela pode ser uma boa opção também, um repique até as médias no gráfico diário. Tá? Temos também a Lame 4, está muito interessante a Lame, ela deu ontem um sinal de compra. Como eu disse, esfriou junto com todo o resto do mercado, mas se romper 15,26 a Lame, tem objetivo para ir lá testar esses 16,36, tá? Algum tipo de resistência aqui pelos 15,86 por aí, e depois direto lá para os R$16, 16,36, tá? Então chama bastante atenção a Lame, observem que ela vem de nova máxima, corrigiu e deu um sinal de compra, tá? Então essa é a condição clássica de compra que a gente procura. Eu acho que está bem interessante aí as lojas americanas, o código dela é LAME4, LAME4, tá? Um outro ativo também que a gente passou ontem e desenvolveu bem foi as lojas Renner, tá? Então, Renner era a recomendação de compra nossa no dia, apesar de um volume bem baixo, subiu aí 2,4%, 2,36%, chamando bastante nossa atenção, tá? E a Renner pode continuar desenvolvendo, se ela romper aí 59,26, ela vai testar lá R$60, depois tem alvo lá em 62,47, tá? Mesma coisa da Lame, vem de nova máxima, corrigiu e deu um sinal de compra, tá? Acho que pode ficar bem interessante, também chama bem a nossa atenção a lojas Renner, tá? E finalmente temos a Redcar RDCD3, que também foi penalizada ontem pela falta de volume, pela falta de movimentação, e eu acho que fica bem interessante se romper aqui esses 23,04, ela tem objetivo lá em R$24, tá certo? Então chama bastante nossa atenção, tem bastante topos por aqui, acho que fica bem legal aí, tá certo? Então rompendo aqui esses 23,04, tem objetivo lá em R$24, tá certo? Essas eram então as recomendações de compra, tá? Para venda, nós temos lá ainda a BTOW3, tá? Deixou invertido ontem. Deixou, é verdade que deixou invertido, só que o volume dela ontem foi muito baixo. A gente só se interessa por ela a partir aqui dos R$19,90, tá? Então antes dos R$19,90, a gente simplesmente não se interessa por ela, porque ela está realmente com um volume muito baixo, está toda enrolada aqui, tá? Então a gente quer esperar, ver se ela perde esses R$19,90 aqui, daí pode ficar interessante de novo aí, tá certo? Além da BTOW, nós temos BVMF3. Chegou a dar um sinal de venda ontem, mas com volume ridículo, com perdão da palavra.
Mas deu sinal de venda, né? Então a gente estava de olho nela e agora vamos continuar de olho agora na mínima de ontem, né? Deixa eu apagar aqui. Então se perder agora 10,44, ela pode ficar bem interessante com rumo lá, com alvo lá nos 10,27, tá? Que é a mínima anterior. Então acho que vale a pena acompanhar. O papel deixou aqui um belíssimo do invertido. Ontem, mesmo com pouco volume, acabou confirmando esse invertido, a fraqueza. E se perder 10,44, tem tudo para ir lá testar esses 10,27. Dá para a gente fazer uma boa venda aqui, buscando esse alvo, essa mínima anterior, tá? Temos também a hipermarcas HYPE3, também nos chamando a atenção, tá certo? Então se perder aqui 14,36, ela pode dar mais uma boa afundada, pode ficar também bem interessante a hipermarcas, como eu disse, perder nesses 14,36, tá? Difícil achar um alvo para hipermarcas. A gente pode falar em alvo para ela, alguma coisa aqui na região dos, deixa eu marcar aqui para vocês, os R$13, tá pessoal? 12,92, R$13, alguma coisa nesse sentido. Tem alguns topos, alguns fundos por aqui, 12,40, alguma coisa nessa região, já fica interessante para ela aqui pelo semanal, tá certo? Então, nos interessamos por ela, perdendo aqui esses R$14,36, que é nova mínima para ela, ok? Temos também a Embraer, EMBR3, indicação de venda nossa no dia ontem. Também acabou desenvolvendo bem a Embraer. Não vou dizer que foi um movimento lá muito fácil de operar, uma vez que, se observarem, ela abriu aqui no meio do caminho, em um movimento ela simplesmente desabou 4% e depois consolidou o restante do pregão. Tá? Então não foi lá um movimento muito do fácil. Mas, de qualquer forma, a gente estava de olho nela por recomendação de venda, né? E continuamos de olho nela, tá? Perdendo aqui agora esses 11,87, ela tem objetivo lá em 11,68, tá? Então acho que fica bem interessante aí a Embraer, tá? Deixa eu tirar daqui para colocar nessa mínima que ele está no lugar errado. Peraí. Agora sim. Então temos objetivo lá em 11,70, tá certo? 11,70 fica interessante aqui a Embraer, e a mínima do ano dela é lá em 11,68, por isso que ela estava lá, certo? Então acho que fica interessante também aí a Embraer e MBR3 para uma venda, se perder aqui esses 11,87 com rumo lá em 11,70, mínima do ano 11,68, depois 11,50, 10,20 e assim por diante, tá? Temos também construtoras, a Rossi, também chamando atenção por este rompimento aqui, tá certo? Dos 12,56 com alvo lá nos R$12, depois em 11,81, tá? Então, Rossi, o código RSID3, RSID3, perdendo 12,56, a gente se interessa por ela com objetivo lá em 11,81, tá? Fica bem interessante aí a Rossi. Temos também a Cirela, CYRE3, foi bater exatamente lá no 75, onde a gente falou, tá certo, ontem, e nos interessamos por ela a partir daqui, tá? Perdendo 14,75, objetivo lá em 14,35. Fica bem interessante essa questão aqui da Cirela, tá? O Gilson pergunta como uma empresa como a Embraer, que acabou de fechar um contrato bilionário, está em queda. O pessoal está vendendo, Gilson. Tá? Então, não é da nossa competência, nós não temos nem competência, nem capacidade, nem conhecimento para avaliar isso tudo, certo? Então, talvez esse contrato bilionário não seja lá aquela coisa para a empresa, não. Tá? Então, o que importa é que se está caindo, eles estão vendendo. Se estão vendendo, porque eles querem se desfazer do papel, entendeu? Então, é mais ou menos essa a lógica. É assim que a gente tem que pensar, certo? Por que está caindo não nos interessa. Está caindo porque estão vendendo, ponto final. Né? Temos, além da Cirela, nós temos a Gafisa. A Gafisa ontem fez nova mínima do ano, tá? Acabou não desenvolvendo, o volume ontem não foi bom, não ajudou. E se perder aqui 7,55, pode ficar bem interessante para uma venda também, tá? Acho que vale a pena acompanhar. A Gafisa, ela tem espaço, tem alvo lá nos 7,15, como eu já mostrei para vocês no dia de ontem, tá? Então fiquem de olho na Gafisa. Se perder aqui os 7,55, passa a ter objetivo lá nos 7,15, tá certo? Temos também
MRV, tá? MRVE3. Se perder aqui esses 13,39, passa a ter objetivo lá em 13,10, depois 12,54, depois lá 12,27, certo? Então fica bem interessante também a MRV, como eu disse, perdendo aqui esses 13,39, tá? Depois disso nós temos Petrobras rondando a mínima lá, tá? Chegou a perder ontem a mínima em relação ao dia anterior, chegou a perder esses 23,6, não conseguiu perder os 23, volume extremamente, absurdamente baixo, tá? Então ridículo, vou falar assim, sem condições de operar. E continuamos de olho nela na perda desses 22,85, tá? A gente está de olho nessa mínima do ano aí, eu acho que pode ser interessante também, tá? Então Petrobras, o código dela PTR4, Petro4, claro, e perdendo aí esses 22,85 a gente se interessa por ela, tá? Temos lá também GGBR4, tá? Então também nos chamando atenção, também fazendo nova mínima ontem, mas com volume ridículo. Se perder aqui 15,48, tem tudo para lá testar a região dos R$15, tá? Vale a pena então ficar de olho também na GGBR e na Gerdau. Temos também a Uzi Minas, se recuperando bem até a Uzi Minas ontem, fechando na máxima. Pode até ser uma operação interessante aí para compra, caso o mercado suba, tá? Acho que ela serve para os dois lados aí. Então, se romper esses 13,31, ela pode, se o mercado subir, ela pode corrigir um pouco mais, tem um objetivo lá nos R$14 aproximadamente. Só que esses ativos estão muito fracos e faz muito tempo. Então, se o mercado cair e ela perder esses 12,96, ela pode se firmar de uma vez abaixo desses R$13. Eu acho que isso pode ser também bem interessante para a gente ficar de olho, tá? Temos também a CSN fazendo nova mínima no dia de ontem. Também sem volume, também sem consistência, foi e já voltou. Mas vale a pena a gente acompanhar, se perder aqui 18,71, tem objetivo para testar essa região de R$18 tranquilamente, certo? E finalmente temos lá a última recomendação do dia, que é a OGXP3. Se perder aqui essa região dos 14,10, tá? Ontem ela estava forte, só que não rompeu nem máximas nem mínimas, volume baixo, tá? Então aqui no dia anterior, onde deixou esse invertido, o volume foi bem superior. Então a gente vai continuar de olho nela, se ela perder esses 14,10, uma possível venda com algo lá nas mínimas do ano, tá certo? Acho que vale a pena continuar acompanhando aí. Bom, gente, essas eram as nossas recomendações. Vamos ver o que o pessoal pede lá no chat, o que o pessoal pediu. Martin pede a Ecor 3. Aqui está. Bom, falar o que da Ecor 3, cara? Vamos ver. Ela vem aqui de nova máxima, tá? Montou um pivô de baixa e agora ela está em tendência de baixa ou consolidada, tá? Então ela pode estar no meio de uma consolidação aqui. Então observe que ela perdeu aqui essa mínima anterior, montou então um pivô de baixa, já está abaixo das médias, já fez um fundo menor que o anterior. Então eu já não recomendo mais compra, mas também não recomendo venda ainda. Então eu acho que fica de fora, deixa ela definir um pouco, depois a gente volta a trabalhar com ela, tá? Por enquanto eu acho que é melhor ficar de fora aí. IPSA 4 é totalmente consolidado. Observe que os bancos não estão aparecendo mais no nosso colo, tá? Então a gente está tirando os bancos aí por um tempo porque eles estão muito consolidados e não estão mais desenvolvendo uma tendência clara, né? Além da Itaúsa, nós temos a Cruz 3. A Cruz 3 está muito bonita, tá? Está realmente muito bonita, indo para a máxima histórica e deve fazer um rompimento aí nos 19,81, tá? É muito perigoso operar a Souza Cruz para day trade em função do volume dela, que é baixíssimo, né? Mas eu acho que pode ser interessante. O book é extremamente vazio, só acho que dá para ficar de olho, tá? Se ela romper esses 19,81, de repente dá para dar uma brincada com ela, dependendo de como tiver a condição do book naquele momento, se você conseguir um ponto de saída interessante, caso a operação dê errado, tá? Além da Cruz 3, tem também a VEG. A VEG, ela está abaixo das médias, está acumulando por aqui. E eu acho que a gente pode ficar de olho na VEG, caso ela perca esses... Deixa eu pegar aqui o valor certo. 16,76, tá? 16,76 é a mínima do ano, ela está acumulando, está enrolando por aqui. E ela pode ir lá buscar essa mínima aqui. Se buscar essa mínima, gente, aí ela
está fazendo um movimento muito feio no semanal e passa a ter objetivos aqui nessa região dos 15,87, R$16 aproximadamente, e depois tem objetivo lá nos 14,53, tá? Não é um ativo bom de pensar em compra, tá? Ela está muito feia, vem de mínima do ano, então dá para ficar de olho só para vender caso perca esses 16,76, tá? Não tem como recomendar a compra dela neste momento. E para day trade também nem dá para operar porque o volume dela também é baixíssimo. Martin pede também lá a LLL3. Então tá aqui a LL. Cara, eu recomendo um pouco de cautela nessa LL, porque ela chegou a romper, chegou a fazer máximo, montar pivô de alta, só que não andou. Isso é que eu não gosto muito, entendeu? Então rompeu, mas não foi. Rompeu num dia, voltou no outro. Então, assim, deixa ela se definir um pouco mais, tá? A gente estava de olho na montagem do pivô, foi montado, mas não andou. Então não vamos ficar insistindo em um negócio que não está desenvolvendo, né? Então fica de olho de repente lá a partir de 13,59 se ela voltar a desenvolver. Porque até então, cara, não dá para falar em venda e também não dá para falar em compra, tá? Só poderia falar em venda dela a partir aqui dos 12,63, tá? Então se ela continuar caindo e perder 12,63, aí sim ela pode estar vai montar um pivô de baixo, a gente vai poder voltar a falar em venda dela, tá? Bom, o Guerra lá pede Gerdau, CSI Luiz Minas, já analisei ela. O que tem a dizer da MNBL3, a mundial? Tem a dizer que é um mico, certo? É um grande mico, um grandíssimo mico, tá? E vou até mostrar para vocês aqui. E a gente não comenta mico, tá? Eu não comento, eu não analiso mico, certo? Então, eu não vou dar dica para vocês um ativo que movimenta 40%, 50% em um dia, tá? Então, é bem complicado, tá, pessoal? Pode corrigir? Pode, sempre pode, tá? Eu acho que tá prestes a corrigir, tá? Então, vamos lá. Um gap, dois gaps, tá? Então, deixou aqui o terceiro gap, não existe o quarto gap, tá? Então, vocês estão vendo aqui que não existe um quarto gap mesmo. Ela já está prontinha para corrigir, tá? Então, essa correção pode ser enorme, pode, só que tomem muito cuidado com a mundial. Isso aí é muito perigoso, isso é um grandíssimo mico. Você pode quebrar um negócio desse, tá? Então, esse movimento é pior que a opção, tá, gente? Então, cuidado, muito cuidado com isso, tá? Não vou dar dica de nada porque isso é mico e eu não comento mico, tá? O Floyd pergunta lá da MMX, já foi a CEMIG? A CEMIG faz tempo que eu não olho, cara. Vamos ver a CEMIG. Aliás, faz tempo que eu não olho porque ela também está há muito tempo consolidada, tá? 3 meses praticamente aí que não mexe, tá? Ela está fazendo topos e fundos descendentes, então não dá para falar em compra, mas também não está caindo, então também não dá para falar em venda, tá? Montou um pivô de baixa, agora montou um pivô de alta, então só posso dizer que ela está consolidada. É melhor ficar de fora de ativos consolidados. Não vale a pena a gente ficar olhando algo que não está desenvolvendo tendência, certo? Bom, pessoal, encerrando nosso call por aqui. Como eu disse para vocês, o mercado está muito difícil, tá complicado, tá difícil de fazer os calls, tá difícil de acompanhar os pregões, porque não tem nada movimentando, tá tudo parado, tá certo? Então, como eu disse para vocês, deem uma olhadinha no nosso novo curso Forex. A gente vai começar a trabalhar Forex ao vivo com vocês daqui a algum tempo, daqui a alguns meses. Então a gente está preparando essa base a partir de agora. E como eu disse, nós precisamos ter outras opções. A gente não pode ficar preso só aqui no nosso mercado que não está desenvolvendo. Está horrível de operar, certo? Então vamos buscar outras opções, vamos buscar outros lugares onde tem tendência, porque lá a gente pode ganhar muito mais dinheiro com toda certeza, tá certo? Então, são todos convidados a conhecer o nosso curso de Forex, que vai acontecer no dia 18 e 20 de julho de 2011, com o professor Bruxo, que opera há muitos anos já em Forex, e tem um grande conhecimento de Forex, de robôs, etc. E vai passar isso tudo para vocês lá neste curso que eu falei para vocês, que a Silvia vai colar o link para vocês novamente lá no chat, tá? Convido todos também a participarem do nosso curso ao vivo durante o pregão. Ocorre todos os dias, das 10 às 17 horas. Vocês podem entrar lá no nosso site, clicar em curso ao vivo durante o pregão e fazer a instalação do Ventrilo. Em menos de 5 minutos, vocês já vão estar conectados com a gente. Dá para acompanhar, inclusive, a abertura aí, certo, gente? Um grande abraço a todos. Um bom feriado amanhã, aliás, lembrando que hoje é o último pregão da semana com volume, que sexta-feira o volume cai radicalmente. Então vamos torcer, vamos esperar que a gente tenha um pregão um pouco melhor, para pelo menos valer a semana, para conseguir alguma coisa interessante que segunda e ontem realmente não deu. Um grande abraço, um excelente pregão.
Bom feriado e até sexta-feira às 9h20 mais um call de abertura da internet. Até lá.